Olá, bom dia. Que bom novamente estarmos juntos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação e vamos, gente, estudar ligações gênicas e mapeamento cromossômico. O que seria ligações gênicas? É exatamente o que o autor nos induz a comparar o que nós vimos nos assuntos anteriores, onde os genes se localizavam em cromossomos diferentes, tá? E se combinavam, e nós vimos que eles se segregavam independentemente. Por quê? Porque eles estavam em cromossomos diferentes. Aqui não. Exatamente reforçando, aqui o autor tenta mostrar que existe possibilidade, e como existe, que genes homólogos ou genes de fenótipos diferenciados se localizam ao longo do mesmo cromossomo. E aí vai interagir com o nosso, ou com a nossa visão anterior, de que se eu tenho dois cromossomos, está aqui esse cromossomo X, tá? E o cromossomo Y. Esse cromossomo X, ele apresenta, por exemplo, o gene azão, que é responsável por uma característica. No cromossomo Y, tá? Aqui nós temos um gene Bzão, que é responsável por outra característica. E quando vai haver a divisão meiótica, a segregação é independente, quer dizer, nenhum interfere no outro. Isso daqui nós vimos nas nossas aulas anteriores. E isso daqui forneceu subsídio para quem estudou genética, para compreender aquelas proporções fenotípicas lá no dihíbrido, onde ele apresentava 9,3,3,1. Lembram? Muito bem. Então vamos ver o que acontece aqui. Então o que seria ligações gênicas ou linkage? Linkage é uma palavra em inglês que trata desse termo ligações gênicas, que diz-se que os genes apresentam ligação gênica quando esses estão localizados no mesmo gene. Nós já dissemos. Então, ele está ligado fisicamente. Então, se eu tenho aqui este cromossomo, então aqui eu tenho o gene Azão e bem aqui o gene B. Então, vejam que eles estão fisicamente localizados no mesmo cromossomo. Então, nós dizemos que são genes ligantes ou ligação gênica no mesmo cromossomo. Aqui, veja esse exemplo, olha, nesse cromossomo está aqui um gene representado pela letra A e o outro gene representado pela letra B, tá? Neste segundo exemplo, é mostrando que aqui é um cromossomo X, aqui é um cromossomo Y, como nós vimos ali. Então, eles podem, ora, estarem em cromossomos diferentes ou estarem no mesmo cromossomo, tá bom? Para melhor sintetizar tudo isso, eles estudaram, ou estudando, cruzamentos lá da Drosophila melanogaster, que é aquela mosca, eles verificaram, gente, um fato importante, correto? Exatamente para tentar explicar isso daqui. Eles verificaram o seguinte, eles olharam e estudaram dois fenótipos, a cor daquela mosca e a forma, o tamanho e a forma das asas. Então eles selecionaram essas duas características, esses dois fenótipos, e fizeram sucessivos cruzamentos. E vejam o que aconteceu. Por exemplo, ele pegou mosca selvagem, uma fêmea de uma mosca selvagem, e cruzou com um macho, também selvagem, tá? Onde na fêmea ele verificou, gente, a cor e o tamanho das asas, correto? Então essa fêmea apresentava cor cinzenta amarelada com asas grandes. Já o macho apresentava cor preta e asas vestigiais, ou seja, pequenas. Ele fez esse cruzamento, gente, e na F1 ele encontrou na prole, tanto macho como fêmea, fenótipo selvagem. Que fenótipo selvagem é esse? É exatamente o fenótipo correspondente ao da fêmea, ou seja,
a cor cinzenta amarelada e asas grandes, correto? Então 100% da prole apresentava essas características selvagens. Muito bem. Gente, continuando, eles verificaram o seguinte, trazendo para a matemática, eles cruzando, ó, fêmea da F1, aí eles pegaram a fêmea da F1, que era uma dupla heterozigótica, essa daqui, ó, era uma dupla heterozigótica, do mesmo jeito que lá no diíbrido, era azão, azim, bezão, bezinho, tá certo? Ele pegou e fez um cruzamento teste, tá? Cruzou com um macho preto com asas vestigiais. E o que ele observou, gente? Que surgiu 4 tipos de descendentes, ou 4 fenótipos descendentes. Repetindo, pegou uma fêmea selvagem com asas cinzenta e amarelada, com a cor cinzenta e amarelada e asas grandes, cruzou com um macho preto com asas vestigiais. Obteve 100%, digamos, cinzenta amarelada com asas grandes. Ele pegou esta cinzenta amarelada com asas grandes, que é a fêmea da F1, e cruzou com um macho, fez um cruzamento teste, tá? Nós sabemos que geneticamente o cruzamento teste, você pega um indivíduo duplo recessivo, homozigoto recessivo. Quando ele cruzou, gente, apareceu esse resultado. 41,5% dos indivíduos apresentavam o fenótipo selvagem, ou seja, cor amarelo acinzentado com asas grandes, correto? 41,5% também da prole apresentavam indivíduos preto com asas vestigiais, correto? Aqui já representa o quê? 83% da prole. Mas aí, para surpresa deles, apareceu numa proporção equivalente a 8,5%, indivíduos que apresentavam a cor cinzenta amarelada, mais asas vestigiais, ou seja, apresentavam genótipo lá da mãe, que era cinzenta amarelada, mais as asas vindo do pai, correto? E também verificaram que apareceu na mesma proporção 8,5% de indivíduos de cor preta com asas longas, correto? Ou seja, a cor preta vindo do pai e asas longas vindo da fêmea, da mãe. Gente, e aí eles ficaram se questionando. Porque lá no diíbrido, na segregação independente, eles viam aquela proporção, 9,3,3,1. E aqui não. Olha o disparate. Tá? 83% ao meio, 41,5%, tinham as características da mãe. E os outros, 41,5%, característica do pai. E ainda apareceu aqueles mesclados. E eles ficaram se questionando, meu Deus, o que foi que houve? Porque aí, gente, surgiu os questionamentos, as hipóteses, correto? E veio à tona, eles conseguiram interpretar, chegando à conclusão seguinte. Ora, se eu pego uma fêmea selvagem, pezão, aí eles estabeleceram, deram nome aos bois, onde o pezão representava o cinzento amarelado, tá? E o vezão, asas grandes. O pezinho, que era o homólogo, cor preta, e o vezinho, asas vestigiais, correto? Gente, eles começaram a se questionar. Ora, se a fêmea ela é dupla homozigótica dominante, quando se separa os gametas, ela produz esse par de gameto, de alelo, pezão, vezão, e o macho, pezinho, vezinho, tá? Ele disse, se eu cruzar esses dois indivíduos, eu vou ter 50% de indivíduos que herdam as características da mãe e 50% de indivíduos que vão herdar as características do pai. Na lógica seria isso. Mas ele se questionou, de onde foi que veio
este cinzento com asa vestigial e um preto com asa grande. Aí foi quando, gente, eles, estudando o cromossomo, verificaram a possibilidade, correto, para que isto acontecesse, ou seja, para que houvesse a formação de indivíduos mesclados com características do pai e da mãe, era necessário que estes genes novamente se recombinassem. É o que eles chamam de permutação gênica. Mas como que isso seria possível? Aí foi quando eles entenderam que na segregação independente, eles se separam e nenhum interfere no outro. Mas aqui não. Aqui não ocorre segregação independente. Na prófase 1, em vez de haver a separação desses dois gametos, o que houve? Houve passagem de parte do material genético para o outro cromossomo e este repassou parte do seu cromossomo para esse outro, que é o que nós chamamos de permutação gênica ou linkage, tá? A linkage, repito, é a ligação que existe dentro do mesmo cromossomo de genes homólogos. E na segregação ficou configurado, gente, que não acontece a segregação independente, da forma como acontece, que nós vimos lá em genes localizados em cromossomos diferentes, tá? Que eles se segregam diferentemente, sem depender um do outro, nenhum interfere no outro. E aqui houve isso. E eles provaram, gente, da seguinte forma. Eu vou aqui no livrinho de vocês, tem bem detalhado, tá? Como é que acontece essa permuta gênica. Mas só para melhorar o entendimento, eles pegaram e mostraram o seguinte: o Pzão, o Vzão, tá? Pzão, Vzão. No momento da divisão, ocorre a duplicação, tá? E aqui, o homólogo Pzim, Pzim, Vzim, Vzim. Locus gênicos, gente, existe um local no cromossomo onde vai haver, digamos, a permuta. É onde ocorre o corte, da perda. É como se você pegasse metade desse braço, ele viesse para cá e essa outra metade ia para lá, tá? Ocorre a transposição de partes cromossomiais, onde esse cromossomo, por exemplo, aqui, esse Pzinho com este Vzinho, esse pedaço aqui vai para cá e esse pedaço vem para cá. Então o Pzinho vai para cá e o Vzinho vai para cá. Então ocorre esta mudança. E eles verificaram, gente, que quando houve o corte ou a permuta, onde este Pzão, ele veio para cá e o Pzinho veio para cá, tá? Olha o que houve na formação dos pares de gameta. Então ficou o Pzão, Pzim, ó, Pzão, Pzim e o Vzão, Vzim, que são os pares de gameta formados pela fêmea. Então houve novamente uma recombinação e quando você pega e cruza com o macho Pzim, Vzim, você encontra esta proporção, tá certo? Onde eles estabeleceram que estes indivíduos que apresentavam os alelos iguais aos da mãe, ou seja, o Pzão e o Vzão, olha, Pzão, Vzão, tá? Eram os alelos que davam a cor, ou que eram responsáveis pela cor cinzenta amarelada e pela forma e tamanho das asas, correto? E os alelos Pzim e Vzim,
que davam ao fenótipo, a característica fenotípica do pai, que era preto com asas vestigiais. Então, estes alelos, tá aqui, ó, Pzão, Vzão, eles eram os parentais. E os parentais, gente, eles representam, em proporção, a maior quantidade de fenótipo. Todos os parentais, eles verificaram isso em inúmeros cruzamentos e constataram que os alelos semelhantes aos pais, correto? Eles apresentam-se em maior proporção. E foi o que ficou provado aqui, ó, 41,5%. Da mesma forma, o Pzinho, Vzinho, que eram os parentais. E estes outros pares, Pzinho, Vzão e Pzão, Vzinho, eram os tão famosos genes recombinantes. Tá? É o que houve, gente, a recombinação gênica. É o que houve a permuta, a passagem, a troca durante a prófase 1 da meiose. Correto? Repito, gente, não se segregam, ocorre a duplicação, mas eles não se separam, vamos dizer assim, porque eles estão no mesmo cromossomo, correto? Eles estão ligados, são genes ligantes, tá bom? E durante uma fase da meiose, lá na prófase 1, onde as cromátides se emparelham, é que ocorre esta combinação ao acaso, que é o que nós chamamos de permutação, que isso vai levar a uma mutação gênica, não se esqueçam. Aqui é do ponto de vista natural, mas as mutações podem acontecer sob influências externas de alguns produtos químicos ou cientificamente em laboratório, tá bom? E mudando, havendo mutação, vai haver alteração do fenótipo, e foi o que aconteceu aqui, correto? Fugiu a proporção totalmente lá do hibridismo e eles conseguiram compreender que neste caso específico aqui, estava acontecendo este fenômeno por força destes genes, desses dois fenótipos, estarem localizados no mesmo cromossomo, ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Na próxima aula nós vamos ver mapeamento genético. É interessante que vocês já deem uma lida em distanciamento cromossomial, tá? Existe uma relação de mutação ou de permuta com relação à distância de um gene para o outro dentro do mesmo cromossomo. Quanto mais próximo eles estão, menor é a taxa de permuta. Quanto mais distante, maior é a taxa de permuta. E ainda existe a localização cis e trans, que nós vamos ver na nossa próxima aula, para a gente entender melhor esse movimento de permuta. Muito obrigado, fiquemos todos com Deus. Um abraço.